Vixe Maria. Agora sim. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A internet está funcionando bem? Estão me ouvindo bem? Calma lá. Vamos ver se restabeleceu aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto Evolution. Estamos de volta. Fizemos aí a nossa maratona Potencial Máximo. Foi um sucesso. A gente teve muita gente participando. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Agora é a gente colher os frutos desse resultado e dar sequência e avançar. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa live é uma live que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas em ponto. E ela tem qual é o intuito? Qual que é o nome dessa live? É Projeto Evolution, Projeto Evolução. O grande objetivo dessa live aqui nada mais é do que o quê? Trazer um conteúdo de valor, um conteúdo com embasamento teórico, com embasamento técnico, com ferramentas que vão permitir você sair de onde você está hoje, que vão trazer para você maneiras e métodos práticos para você levar para sua vida formas de se tornar muito mais produtivo, muito mais disciplinado, muito mais focado. Eu diria que o conteúdo que eu entrego para você aqui nessa live é capaz de fazer com que você se torne uma pessoa pelo menos umas 5, 3, 10 vezes mais produtivo do que você é hoje. Esse é o grande benefício da nossa live. E lembrando, é uma live que acontece às terças-feiras. A gente ficou um tempo fora, por conta da Maratona Potencial Máximo, mas a gente está de volta agora, todas as terças-feiras às 8 horas, em ponto. Projeto Evolution, vamos nessa. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Yuri, eu sou especialista em projetos, especialista em desenvolvimento humano. O meu grande desejo aqui, meu grande intuito é levar aí para vocês um conteúdo que transforma, um conteúdo que impacta. E galera, para a gente começar já do jeito certo, do jeito que tem que ser, eu vou colocar o tema para vocês aqui embaixo. Deixa eu colocar o tema aqui no comentário. Só para validar, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está legal? Coloca para mim aqui nos comentários só para eu ter esse feedback, ele é importante para mim. Show, beleza, muito obrigado. Deixa eu colocar o tema aqui de hoje. E em alguns dias eu vou dar um recado importante e algumas coisas vão mudar no nosso perfil. Vocês vão ter aí uma surpresa, então preparem-se. As coisas não vão ser como as coisas mudarão. Nós mudaremos um pouco a rota, mudaremos um pouco o jeito de fazer o que nós temos feito, o que eu tenho feito aqui pelo Instagram. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é o seguinte: 5 lições que matam a sua produtividade. 5 lições que acabam, que exterminam com a sua produtividade. E aqui deixa eu já vou fazer um pedido para vocês, quem está aqui online, quem está presencial. Já vamos meter o dedão no compartilhar agora e trazer a galera para cá, para a live. Aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó, olhando para a sua tela, no canto direito, tem uma gaivotinha de papel. Clica nela, vai subir uma janela. Os 3 primeiros nomes que aparecerem são pessoas que estão online agora. Manda para quem você sabe que precisa disso. Para quem você sabe que vive a vida aí atolada, está sempre arrumando uma desculpa em relação ao tempo, não consegue se organizar, está sempre perdido, desorientado, se sente engolido pela vida aí com falta de tempo, falta de disciplina. E galera, eu quero deixar aqui em aberto, fiquem à vontade para quem está online aqui nessa live. Pode colocar um comentário, pode pedir para participar, ou caso queira tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa no decorrer dessa live, fica à vontade, eu te coloco aqui, ou você manda a sua pergunta nos comentários e eu respondo. Então, nosso tema de lições, espera lá, que eu escrevi marcam. O comentário aqui é o seguinte, vamos arrumar isso aqui, né? 5 lições que matam a sua produtividade. Agora sim. Beleza. Vamos lá.
E para a gente começar, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vamos criar um contexto aqui. Presta atenção nisso que eu vou dizer. As pessoas confundem, e eu vejo que muitas pessoas que estão próximas a mim, inclusive, eu vejo confundir isso, tem uma certa dificuldade de entender qual é a diferença entre você ser uma pessoa produtiva e você ser uma pessoa ocupada. Eu sinto que essa é uma grande dificuldade de entendimento e cada vez mais eu vejo que as pessoas acham que ter várias tarefas para fazer, para executar ao longo de um dia, é você ser produtivo. É você ser uma pessoa que tem uma produtividade alta. O que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, e tem que ficar isso bem claro, é o seguinte: ser produtivo não é ser ocupado. E mais importante, já foi comprovado cientificamente que, presta atenção nisso, se você realmente quer crescer profissionalmente, já foi comprovado cientificamente que uma pessoa produtiva, ela ganha até 3 vezes mais. Presta atenção nisso. Imagina só, uma pessoa que tem um alto grau de produtividade ganha até 3 vezes mais. Até 3 vezes mais. Eu senti isso na minha pele. Ao longo da minha jornada como profissional, buscar, uma das minhas principais características como profissional é sempre buscar o quê? Entregar o máximo de resultado no menor tempo possível. Então entendo de uma vez por todas, ser ocupado não é ser produtivo. E uma pessoa produtiva, isso já é comprovado cientificamente, ganha pelo menos 3 vezes mais do que uma pessoa que não é produtiva. E aqui eu quero que você se atente no seguinte. Eu percebo que existe nas pessoas que idealizam que uma agenda cheia é sinônimo de produtividade. Existe um sentimento comum. Esse sentimento é a síndrome do não tenho tempo. É a síndrome do eu não consigo fazer, não tenho tempo. Quantos de vocês conhecem pessoas que, quando você manda uma mensagem, ou no trabalho, ou no seu dia a dia, você pede alguma coisa para ela e ela te responde assim: ah, não vou conseguir, não tenho tempo, não deu para fazer. É a síndrome do não tenho tempo. Eu percebo que muita gente que tem essa dificuldade de entender essa diferença entre ser ocupado e ser produtivo tem essa síndrome, esse sentimento. E para quem está assistindo a gravação, aproveita também e coloca nos comentários se você conhece alguém que tem essa síndrome de eu não tenho tempo. Passa o dia inteiro fazendo coisas, passa o dia inteiro lá cheio de atividade para fazer e chega no final do dia, sente quantos de vocês... E de novo, galera, se você conhece alguém que passa por isso, se você sente que existe uma pessoa que passa essa live, chama a galera para cá. Então a primeira coisa que vocês precisam entender antes de eu entrar nessas 5 lições que matam a sua produtividade é esse contexto. E que contexto é esse? O contexto cheia não é sinônimo de produtividade. Uma pessoa produtiva, ela é capaz de receber em termos de salário, ganhar em termos financeiros 3 vezes mais do que uma pessoa que é ocupada. Agora voltou para mim aqui. Beleza. Então o que é ser produtivo? Ser produtivo é você fazer a coisa certa. Não é você ficar atolado de coisa para fazer, ficar cheio de coisa para fazer, com um monte de atividade. Não, não é isso. Ser produtivo é você fazer a coisa certa. Certa. E eu percebo que tem gente que, ao longo do dia, tem o sentimento de que você não fez nada, não concluiu aquilo que realmente precisava ser feito. Então, o critério principal para você ser produtivo é você fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Ao longo aí dos meus quase 8 anos acompanhando projetos, implementando projetos nas empresas de produtividade, projetos de melhoria, projetos de desenvolvimento, inclusive nas mentorias que eu venho conduzindo, eu percebo que a maior dificuldade é exatamente essa. Eu percebo que a maior dificuldade é a pessoa entender o que é.
Não é fazer aquele monte de coisa, é fazer aquilo que é certo, aquilo que precisa. Nas 5 para minimizar 5 lições que você precisa aprender de uma vez por todas para minimizar esse sentimento de frustração, esse sentimento de se sentir realmente engolido pela vida. Então essas 5 lições que eu vou passar para você nesse exato instante são lições que exterminam, que acabam com a sua produtividade ao longo do seu dia. Então se você é uma pessoa que faz muita coisa, mas chega no final do dia, você sente que não rendeu nada, essas 5 lições eu tenho certeza que elas vão te ajudar. E a primeira lição que eu vou te dizer aqui, que é uma lição que extermina a sua produtividade, acaba com o seu dia, acaba com a sua capacidade de gerar resultado, eu diria que essa primeira lição, ela é extremamente importante, por quê? Porque essa primeira coisa que eu vou te ensinar aqui, ela faz com que as pessoas se tornem extremamente ansiosas. Essa primeira lição que eu vou te falar agora faz com que você se torne uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que só pensa no futuro. E perceba uma coisa, ansiedade em excesso gera o quê? Depressão. Então, essa primeira coisa que eu vou te falar, essa primeira lição que eu vou te falar, ela gera um sentimento gigantesco de ansiedade. Ansiedade em excesso gera o quê? Depressão. E em algumas circunstâncias, depressão em excesso pode gerar até inclusive um suicídio. Então perceba o grau de profundidade disso que eu vou te dizer aqui agora. E se você leva isso que eu estou dizendo a sério, realmente, se você realmente quer mudar e trazer uma rotina nova para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida financeira, anota isso que eu vou te dizer. A primeira lição que extermina a sua produtividade é a seguinte: você ser multitarefa. Você ser aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição que você tem que levar. Porque já é comprovado, galera, já é comprovado que você fazer tudo ao mesmo tempo, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, certamente a maior parte dessas atividades que você está fazendo não vai ter a qualidade que deveria ter. Entende? Então a primeira lição que extermina com a sua produtividade é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. É querer ser uma pessoa multitarefa. Aquela pessoa que, eu estou respondendo um e-mail aqui agora, e em paralelo eu estou conversando com o colega do lado, e aí o telefone toca, eu já atendo o telefone, e eu vou ver o que está acontecendo lá no outro setor, e eu vou pegar um café. É aquela sensação de que você está fazendo tudo ao mesmo tempo, e você acha que está voando baixo. Esse que é o pior. As pessoas que normalmente têm essa característica de ser multitarefa acham e têm a sensação de que estão rendendo, está entregando um puta de um resultado. Entenda de uma vez por todas. Ser multitarefa vai fazer você ficar andando 1 milímetro em 1 milhão de direções. E aí o que isso gera? Na maior parte dessas atividades, você age de uma forma rasa. Por quê? Você não para e centraliza e coloca o seu foco naquilo que realmente é importante, ou coloca o seu foco em uma atividade única. Entende? Então, cuidado com esse desejo, com esse prazer que você tem em achar que fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinônimo de ser uma pessoa produtiva. Na verdade, não é. Você perde muita qualidade. E um ponto importante. O fato de você ficar andar 1 milímetro em 1 milhão de direção alimenta a síndrome do imediatismo.
Pessoas que possuem resultado profissional, relacionamento, pessoas que possuem resultado nessa área jogam o jogo do longo prazo. E quando você é uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo, uma pessoa multitarefa, você simplesmente está olhando para o curto prazo. Por quê? Você fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que você quer alimentar, o que você quer sanar? O seu ego, o desejo por simplesmente dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aonde milhares de atividades, para onde você foi? Então entenda de uma vez por todas. Dificilmente vai te proporcionar direção e profundidade de resultado. Direção e profundidade de resultado. E aqui eu vou deixar uma diretriz prática, e quem estiver talvez anotando isso, se você quiser anotar, eu sinto que isso pode te ajudar muito. Uma diretriz prática, galera. Então, se você ser multitarefa te ferra, vamos ser bem franco, bem verdadeiro, te fode, vamos ser bem aberto aqui, como que você pode minimizar isso? E aqui existe... acabei de ter uma ideia. Existe uma maneira de você minimizar isso. Iniciou o seu dia. E aqui eu vou considerar que você é uma pessoa que, ao iniciar o seu dia, você já tem uma agenda estruturada para aquele dia, você já sabe quais são as atividades que você vai fazer naquele dia. Então, iniciou o seu dia, estabeleça no máximo 3 tarefas que você considera fundamentais para aquele dia. Então, exemplo, chegou amanhã, quarta-feira. Quais são as 3 tarefas fundamentais que você precisa fazer no dia de hoje para considerar que o seu dia valeu a pena? Essa é a primeira diretriz prática. A segunda diretriz prática que eu acabei de pensar aqui é um conceito que eu chamo de Big Win, que é a grande vitória. Big Win. O que é esse Big Win? Imagina só, o Big Win nada mais é do que a grande vitória. Qual é a atividade que, se você fizer hoje, você vai se considerar um vitorioso? E isso te permite focar. De novo, a primeira lição que acaba com a sua produtividade, e a gente percebeu que isso está conectado com os níveis de ansiedade. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo te deixa uma pessoa muito mais ansiosa. Por quê? Você está toda hora pensando o que você tem que fazer, E você entra no Instagram em conjunto, e isso te coloca em fluxo de ansiedade. Ansiedade em excesso gera depressão. E assim a gente segue aquele ciclo que a gente já falou. Então, como que você minimiza isso? Primeira dica prática que eu deixei. 3 tarefas chaves. Identificar no máximo 3. Ou usar o conceito de Big Win. The Big Win. Qual é a grande vitória no seu dia que você precisa entregar para considerar que o seu dia realmente valeu a pena? E aí, galera, cada pessoa vai ter o seu tipo de atividade. Pode ser no trabalho, pode ser um trabalho externo, pode ser uma venda, um e-mail que você precisa mandar, uma reunião que você vai se apresentar, uma entrevista, enfim, ou às vezes uma noite em casal, ok? Beleza. E aqui agora a gente entra na segunda lição que mata a sua produtividade. Segunda lição de produtividade. E essa segunda lição é viver na urgência. Viver na urgência. Apagando incêndio. É viver correndo atrás do rabo, como eu ouço muito isso. Viver correndo atrás do rabo, viver apagando incêndio. Mas aí você deve estar pensando, mas Yuri, poxa, é tão difícil você falar assim, viver na urgência mata a produtividade, mas parece que isso me puxa. Eu começo o meu dia, tento me organizar, mas de repente vem uma coisa, e aí quando eu vejo, eu já estou pagando um monte de incêndio. Entenda, eu entendo e compreendo e sinto também que a nossa vida ela é corrida. Eu sinto o que você sente, eu enxergo exatamente isso que você acabou de me... Exatamente isso que você deve estar imaginando. Agora, o que você precisa ter claro na sua visão é a seguinte:
Estamos de volta. Galera, vocês me ouvem bem? Eu não sei se é a internet aqui em casa que está oscilando, ou se é o Instagram que está com certo bug. Show de bola. Então, galera, vamos retomar. A segunda lição que extermina sua produtividade é viver na urgência. Entenda, às vezes você está viciado naquela adrenalina que a urgência gera. Como assim, viciado? Você recebe uma demanda, recebe uma atividade e aí você vai postergando. Deixa para a última hora e chega na última hora, você vai lá, foca, entra em hiperfoco, se concentra, vira a noite, vira a madrugada, pum, entrega a atividade. E aí seu chefe ou seu esposo, sua esposa, seu parceiro de trabalho vai falar assim, nossa, que trabalho top, ficou legal. E aí você entra num ciclo de se viciar nesse sentimento, nessa emoção que gera o fato de você deixar para depois e acumulando, de repente, entregar o resultado e receber um benefício, receber uma recompensa. Agora, por que isso acontece? Você precisa tratar a causa raiz disso. Você ficar viciado nessa adrenalina que a urgência gera é extremamente perigoso, porque você começa a interromper a sua agenda, interromper o seu dia com frequência. E esse é um dia que você tem mais de uma atividade que você com certeza vai ficar com medo de não dar certo, com medo de não entregar o melhor resultado. Agora, por que essa adrenalina, por que esse sentimento de deixar para depois, esse prazer pela urgência acontece? Organização daquela demanda, você recebe uma demanda, é te passado um prazo, ou você tem um tempo para entregar essa atividade, e aí você diz que vai entregar naquele tempo. E às vezes esse prazo não é um prazo hábil, mas você se compromete. E aí você vai deixando para depois, quando você vê, pum, já está em cima da hora e não conseguiu fazer. Então o primeiro motivo é essa falta de organização, essa não priorização. E o segundo motivo é você não conseguir falar não. Você não conseguir falar não é um dos principais motivos por viver na urgência. É você viver na urgência, viver nesse sentimento de nossa senhora, eu tenho que entregar isso aqui amanhã, hein? Eu vou correr, eu vou virar madrugada, eu vou ficar doido. Então você aprender a falar não é crucial, é fundamental para você minimizar esse efeito de viver na urgência. Então a segunda lição que extermina a sua produtividade, a segunda lição que acaba de uma vez por todas com a sua produtividade, é você viver na urgência, apagando o incêndio. Entre uma atividade, para tudo, foca naquilo, entrega aquilo, depois volta. É viver apagando incêndio. E como você pode minimizar isso? Eu já te deixei aqui 2 diretrizes práticas. 2 diretrizes. Eu vou te passar mais 2 agora. Como você pode minimizar essa lição de viver na urgência, viver apagando fogo, apagando incêndio? A primeira forma que você tem para fazer isso é treinar o hábito de falar não. Treinar o hábito de falar não. Como você pode fazer isso? E aqui eu partilho do mesmo sentimento que vocês, que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade também em falar não, alguns nãos. Às vezes falar não dói, porque a gente cria um sentimento mágico, um sentimento específico aí para a palavra não e acha que ela vai doer, vai machucar. Como que você pode treinar isso? Primeira coisa é estabelecer ao longo do seu dia uma meta, um objetivo. Eu vou falar 2 nãos, ou 1 não. E não é só, às vezes, pegar e pum, dar uma pancada e dizer não. A pessoa vai pedir para você, e naquele momento você não consegue, você pode falar, nesse momento eu estou fazendo isso, e assim que eu acabar, eu consigo te ajudar, ou hoje, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar. Por quê? Tá? Então,
a primeira forma de você parar de viver na urgência, parar de apagar incêndio, é você treinar o falar não. Treinar o não. Como você faz isso? Com um diário, com uma meta de quantos não você vai falar por dia. E aí a sintaxe da fala tende normalmente a ser assim. Hoje eu não consigo, por quê? Sempre seguido de um porquê. Essa é uma forma que me ajudou muito a treinar o fato de falar não. Porque assim como você também, eu sou uma pessoa que às vezes tem certas dificuldades em fazer isso. E a segunda diretriz prática para você parar de viver apagando incêndio, parar de viver na urgência, é você estabelecer prazos atingíveis para as demandas que você recebe. Então você recebeu uma demanda do seu chefe, avalia. Em quanto tempo você vai conseguir fazer? Ou você tem um projeto pessoal seu para entregar e isso está conflitando com alguma coisa pessoal, com algum evento, com um casamento, com um aniversário, reavalia. Será que eu vou conseguir entregar? Tá alinhado, não tá? Eu tenho uma habilidade suficiente? Eu vou precisar de ajuda? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os obstáculos que eu posso encontrar? Beleza? Então a segunda lição, galera, que extermina a sua produtividade é você viver na urgência. Viver na urgência. Até aqui tá fazendo sentido? Quem tá comigo aqui, quem tá presente, se identificou em algum dessas duas lições por algum desafio desse ao longo do dia? A galera colocando sim. Legal. Muito. O falar não é o mais difícil. Realmente, a gente cria, e perceba que é simplesmente uma palavra, né? Meramente uma palavra. A gente coloca um sentimento muito denso em cima dessa palavra. Galera, a terceira lição que extermina a sua produtividade é você ser um agradador. Você ser um agradador. O que isso significa? É você a todo momento querer ficar agradando as outras pessoas. É a todo momento você querer ficar ajudando, agradando, dando suporte, direcionando. Entenda, você ser um agradador se torna um câncer para a sua produtividade. Isso vai te fragilizando aos poucos. Isso se torna um hábito, uma rotina. Você precisa se concentrar de uma vez por todas nas suas metas, em construir a vida que é importante para você. Eu falo isso com uma certa ênfase porque eu sou uma pessoa, de novo, né? Eu partilho do mesmo sentimento que você, independente da sua história, independente do que você já viveu até hoje. Se isso faz sentido para você, eu partilho desse mesmo sentimento que você e eu consigo enxergar exatamente isso que você deve estar imaginando. Às vezes a gente não consegue, é mais forte do que a gente ir lá e querer agradar, querer contribuir. Mas entenda, isso acaba com a sua produtividade. Por que acaba com a sua produtividade? Às vezes você não está dando conta nem daquilo que você tem para fazer. Você não está dando conta da sua rotina com seus filhos, com seu esposo, não está conseguindo nem organizar suas finanças e aí você quer ficar agradando, quer ficar agregando os objetivos das outras pessoas, quer ficar agradando, tentando ajudar os outros. E isso te faz se frustrar. Isso gera uma frustração monstruosa. A Liliane colocou, tentar agradar a todos suga a nossa energia. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Às vezes você não está dando conta nem do que você tem e você quer ficar agradando. Foca naquilo que você tem como objetivo, naquilo que você tem como meta. A vida é sua. O preço quem paga é você. E assim, eu sei que às vezes eu dizer isso pode ser um pouco cruel, um pouco duro, mas
Eu sinto que vocês estão sentindo, talvez, porque eu também, em alguns momentos, eu sou assim. E eu já fui muito mais agradador, de querer ficar agradando antes. Então já aconteceu várias vezes no trabalho, em um projeto, tô tocando um projeto, e aí aparece um outro projeto que é um problema gigante, que talvez a causa raiz é desconhecida, e aí a gente começa a trabalhar em 2 projetos, e aí de repente aparece um terceiro, e eu quero ficar agradando, agregando isso, e junto com a dificuldade de falar não, vai se frustrar. Vai se frustrar. E aqui eu quero que você anote isso que eu vou falar para você, ou preste bastante atenção. A sua dificuldade em dizer não, quando você não consegue dizer não, você sofre muito. Por que você sofre? Porque você não consegue dizer não para o outro. Mas quando você não consegue dizer não para o outro e diz sim para ele, você está dizendo não para a pessoa mais importante. Quando você não consegue dizer não para o outro, você diz sim para a pessoa que está te pedindo alguma coisa, você diz não para a pessoa mais importante, que é você. O seu sim para o outro é o seu não para você. Presta bastante atenção nisso e leva isso para os momentos que você tiver com dificuldade em dizer não. Você é a pessoa mais importante. Quem paga o preço é você. Quem está na luta diária é você. Beleza? De novo, não precisa ser dolorido, não precisa ser grosseiro, não precisa ser sem educação. Não é isso que eu tô falando aqui. Ok? Galera, se até aqui tá fazendo sentido, bota pra mim, bota um coraçãozinho aqui. Vamos fazer uma terça do amor. A gente tá de cenário novo aqui, olha aqui, tá ficando bonito, ficando organizado. Vamos seguir. Vamos pra nossa quarta lição. A quarta lição que extermina... Olha lá, quarto do amor. O coraçãozinho tá brotando nos comentários. Quarta lição que extermina a sua produtividade. A quarta lição é você viver o tempo todo buscando somente prazer. É você passar o tempo todo buscando somente prazer. O que eu percebo? Eu percebo o seguinte. Eu vou repetir, acho que essa quarta lição faz sentido. A quarta lição que extermina a sua produtividade é você viver o tempo todo buscando prazer. Por que isso acontece? Eu percebo que o tempo todo eu vejo um padrão entre homens e mulheres em busca de um novo objetivo, em busca de um projeto, e aí pode ser ganhar mais dinheiro, abrir uma empresa, mudar de trabalho, começar a ter mais organização financeira, ter uma melhor saúde. Eu percebo homens e mulheres, quando estão em busca de um projeto novo, encontram uma dificuldade, eles tendem a desistir ou a parar. Por quê? Porque vive buscando prazer. Vive buscando somente o prazer. Somente o prazer. E não consegue entender o seguinte: quando você estabelece um projeto novo, seja ganhar mais dinheiro, seja crescer na carreira, seja abrir uma empresa nova, ou sei lá, virar influencer, youtuber, o que for, você vai passar por alguns momentos, por algumas fases que não vai ser prazerosa. Você vai ter momentos de prazer e você vai ter momentos de dor. Momentos de prazer, momentos de dor. Mas o que acontece com a maioria das pessoas, e talvez você possa partilhar desse sentimento? As pessoas acham que comecei um projeto novo, eu vou só ter prazer, só quer ficar procurando prazer. E entenda, você viver o tempo todo só procurando prazer, acaba com a sua produtividade. Porque aí logo aparece uma dificuldade, você quer mudar. E aí a gente volta naquele conceito de multitarefa. E você quer parar, você quer revisitar.
Entenda de uma vez por todas, quando você estabelece um projeto para a sua vida, seja um projeto que você está iniciando, vão existir prazer e dor, prazer e dor. E aqui eu quero que você imagine o seguinte, eu quero que a partir de hoje você leve para a sua vida a seguinte visualização. Imagina que o seu novo projeto e você precisa brincar com todos os brinquedos que estão dentro daquela caixa para passar para a próxima caixa. Então imagine que o seu projeto de ter mais organização... Tá me ouvindo bem? O áudio voltou, tá legal? Beleza, voltou. O Instagram tá passando o pé. O projeto de ter mais organização financeira é como uma caixa de brinquedo. E aí dentro dessa caixa de brinquedo você tem lá 3 brinquedos. E esses brinquedos você vai entender, você vai começar a entender como que eles funcionam. E aí você vai para a próxima caixa. Consegui organizar. A próxima caixa de brinquedos vão ter lá outros brinquedos que você vai ter que entender como funcionam aqueles brinquedos. E aí você vai pegar um brinquedo, vai entender qual que é a dinâmica dele. Enfim, a dinâmica aqui é a seguinte. A partir de hoje, visualize e enxergue que cada etapa dentro do seu projeto novo que você tem, seja construir uma liberdade financeira, crescer na carreira, é como uma grande caixa de brinquedo e você precisa brincar com todos esses brinquedos para passar para a próxima fase. E aí você vai brincar com esses outros brinquedos para passar para a próxima fase. E aqui eu quero que você enxergue a diferença entre prazer e satisfação. Prazer e satisfação. Eu acho que, inclusive, eu comentei isso na mentoria. Prazer e satisfação. Presta atenção. O prazer é aquilo que te traz uma satisfação, um estímulo, satisfaz um desejo de forma imediata. A satisfação é aquilo que você encontra no longo prazo. Então, prazer e satisfação. E entenda que prazer é um jogo de criança. Prazer é um jogo de criança. É querer ficar... Voltou. Satisfação é o jogo de adulto. Prazer é o jogo de criança. Satisfação é o jogo de adulto. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Então, você querer viver só no prazer, fode a sua produtividade. Extermina a sua produtividade. Eu vou dar um exemplo para você do porquê satisfação é um jogo de adulto. Eu quero que você imagine o seguinte. Vamos imaginar que você está dentro de um relacionamento. E aí dentro desse relacionamento, ambas as partes, independente se é homem, se é mulher, enfim, querem somente a parte boa, só os prazeres. E aí por dificuldades da vida começam a enfrentar alguns desafios, alguns obstáculos. E aí essa pessoa dentro desse relacionamento, ela só enxerga que ela quer, que ela só precisa, ela só tem um sentimento de que ela só precisa de prazer. E ela passa a não encontrar mais prazer naquele parceiro dela e ela começa a partir daí fazer o quê? Procurar em outros lugares. A pessoa que não entende que um projeto de vida, seja um relacionamento, seja crescer como profissional, crescer como em organização financeira, enfim, independente do projeto, a pessoa que não entende isso, ela vai viver num ciclo de busca infinita por prazer. E eu dei um exemplo para você aqui dentro do relacionamento. Se você não tem isso claro na sua cabeça, certamente ou você vai procurar alguém fora do seu relacionamento, e esse relacionamento ele não vai durar. E isso eu vou dizer de novo. O jogo do prazer é um jogo de criança. O jogo do prazer é um jogo de criança. O mesmo se aplica para a organização financeira. A pessoa começou a estabelecer uma organização financeira e aí ela não consegue manter a rotina de planilhar os dados, de analisar os dados, já começa a achar difícil, já para lá. Porque não está prazeroso. Então continua vivendo a vida que sempre teve. Vai faltar dinheiro, não vai se preparar, vai vir a inflação, vai vir a crise, e a bolsa vai cair tudo. E vai continuar com a vida que sempre teve.
Então, galera, a quarta lição que acaba com a sua produtividade é você querer viver sempre buscando prazer. Ok? E aqui, vou deixar aí, acho que é a quinta dica prática hoje, a diretriz prática hoje. Acho que é a quinta ou a quarta diretriz prática. Anota essa para você treinar isso. E é uma coisa que eu faço. Autodesafios. Autodesafios. É a forma que você tem para treinar essa sua característica natural, porque isso é uma característica natural do ser humano. Nosso cérebro quer prazer a todo instante. Ou ele quer se aproximar do prazer, ou ele quer fugir da dor. Então, uma maneira de você treinar isso se tornar uma pessoa com mais casca, vamos dizer assim, em relação a querer só buscar o prazer, é você estabelecer desafios, estabelecer autodesafios. Vou dar o meu exemplo aqui. Um autodesafio que eu faço é estabelecer aí um período, por exemplo, 10 dias, 15 dias, ficar sem comer doce. Imagina você, qual que é o sentimento que você teria, qual que seria a imagem que você teria de você ficando uns 10 dias sem comer doce. Eu sou o cara que eu não gosto muito, mas eu percebi que me faz falta. Então você criar autodesafios, são desafios para você mesmo, é uma maneira legal de você treinar essa capacidade de não querer ficar só buscando prazer. E aí você pode deixar a sua liberdade criativa viajar aí. Então você pode usar isso com roupa, sapato, às vezes com bebida alcoólica, enfim, você pode viajar. E por último, galera, a quinta e última lição, e eu tenho certeza que vai ter muita gente aqui que vai se enxergar nesse contexto. A quinta e última lição extermina a sua produtividade. É você permitir interrupções no seu dia a dia. Interrupções no seu dia a dia. E aqui eu quero te falar uma coisa. Esse cara que está aí na sua mão agora, olha para ele. Esse celular aí que está na sua mão, eu costumo brincar, eu costumo dizer assim, o seu celular, ou ele vai ser seu melhor amigo, ou ele vai te fuder. O seu celular, ou ele vai ser seu melhor amigo, ou ele vai te fuder. E em específico, as notificações. São as notificações que fodem com toda a sua capacidade de manter o foco, com toda a sua capacidade de manter a produtividade. De novo, olha bem para esse cara que está na sua mão, visualiza ele aí, ó, e lembra, o seu celular ou ele vai ser o seu melhor amigo, vai fazer você ter mais produtividade, mais organização, organizar seus investimentos, organizar a sua saúde, ou ele vai te fuder. Em especial as notificações. As notificações, eu diria que é o Beelzebub, o capa preta das interrupções. Por quê? Apitou o celular, eu queria que vocês colocassem para mim no comentário. Quem aqui, que quando o celular toca, a primeira coisa que faz é querer olhar para ele? É parar para olhar. Quem aqui tem esse hábito? Tocou a notificação, para olhar. E se você tem essa mania, esse hábito, eu vou deixar aqui para você já uma diretriz prática, que é a seguinte. Desativa todas as notificações do seu celular. Eu particularmente fiz isso. O iPhone, ele, na atualização que ele trouxe, não me lembro qual foi o iOS, ele deu a opção de você colocar a notificação programada, que ele junta todas as notificações e coloca em um horário. Eu deixei só um horário ao longo do dia, ou seja, no decorrer do dia eu só recebo um sinal de notificação. É curtida, é mensagem, é grupo de WhatsApp, enfim, Telegram, YouTube às vezes que aparece. Então você desativar todas essas notificações vai minimizar muito o seu grau de interrupção, o seu nível de interrupção. Eu particularmente fiz isso e senti que melhorei demais a minha capacidade de manter o foco no celular. Talvez. Cada interrupção que você cada momento que você para olhar a notificação, para conversar com alguém, cada interrupção tira o seu foco.
E presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. Cada interrupção que te bloqueia, interrompe a sua atividade daquele momento, tira o seu foco. E quando você sai daquele foco, a gente leva, em média, 22 minutos para restabelecer aquela linha de raciocínio que você tinha criado. Presta atenção nisso e saca só. Quando você é interrompido por uma notificação do seu celular ou alguém te para, você leva em média 22 minutos para retomar aquele raciocínio de onde você tinha parado. Então, se você vive num ambiente, em um escritório, se você trabalha em casa, se você está numa sala onde tem várias pessoas e você quer minimizar o grau de interrupção, uma coisa que você pode fazer é colocar uma placa avisando que você está trabalhando, avisando que está em treinamento, avisando que está em reunião. Mas se você precisa de um bloco de tarefa um pouco maior, evita interrupção. Elimina a interrupção, na verdade. Elimina. O sentimento que você tem de quando você para depois voltar acaba com a sua capacidade de gerar resultado, com a sua capacidade de ser produtivo, de fazer a coisa certa. Então bota no modo avião, tira todas as notificações, coloca uma plaquinha, coloca alguma coisa para identificar que você realmente não pode ser interrompido naquele momento. Ok? Galera, hoje foi eu senti que foi uma live bem bacana, um conteúdo bem denso, bem prático aqui. E sabe o que é mais louco? Eu percebo que tem muita gente, depois que eu fiz a Maratona Potencial Máximo, teve aí mais de 1.000 pessoas. E, cara, foi super legal. Gente de vários lugares do Brasil. Tem gente que não tem acesso a essa informação que eu te passei aqui. Então, se você quer ajudar alguém, quer contribuir, compartilha. Manda para alguém que você sabe que precisa. Manda no grupo do WhatsApp, enfim. Para alguém que se você sente que... Ou você enxerga que aquela pessoa está todos os dias ali brigando, porrinhando, falando mal, não consegue fazer as coisas e só reclama. Manda para ela, você sabe que vai ajudar, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda, grande prática. E para quem está assistindo a gravação, deixe nos comentários para mim aqui qual foi a lição que você mais se identificou. Qual foi a lição que você mais se identificou e o que você vai fazer para minimizar isso. E lembra, galera, Deus abençoa os disciplinados. Deus abençoa os disciplinados. Não é motivação que você precisa, é disciplina. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais.